Meu marido escondeu um segredo sujo, as contas da minha sogra que nos deixaram fome. Parte 1. Desde o começo do nosso casamento, sempre achei que a grana estava curta, mas nunca imaginei que o problema fosse tão profundo. Meu marido, João, sempre dizia que estava fazendo o melhor, que as dificuldades financeiras eram normais. Enquanto eu lutava para colocar comida na mesa e pagar as contas, os números nunca fechavam direito. Os meses passavam e mesmo com tanto esforço, meus filhos e eu muitas vezes íamos dormir com a barriga vazia. Acreditava que estávamos todos juntos nessa batalha. Mas numa tarde, enquanto procurava alguns papéis no escritório dele, encontrei um extrato bancário que me deixou congelada. Lá estava estampado em letras grandes, o valor das despesas mensais, e para minha surpresa, uma quantia absurda estava sendo destinada ao pagamento das contas da minha sogra, Dona Maria. Aquilo não fazia sentido. Enquanto eu mal conseguia comprar o básico, o dinheiro sumia para manter uma casa que nem mesmo contribuía para o nosso lar. Não pude acreditar. Aquele extrato revelava que secretamente João usava nosso dinheiro para pagar a conta de luz, água, até a manutenção do carro da minha sogra. Tudo isso enquanto nossos recursos se esvaíam. Quando confrontei o João, ele com um sorriso maroto, disse que era para ajudar a manter a tradição da família e garantir que a casa da sogra não caísse em maus lençóis. Eu fiquei furiosa. Cada vez que via meus filhos passando fome, cada vez que eu contava as moedinhas para tentar esticar o salário, tudo era desviado para aquela conta. E o pior, João fazia parecer que isso era normal, que a gente sempre teve que se virar. Lembro das noites em que meus filhos dormiam com fome, e eu ficava imaginando como alguém podia ser tão insensível a ponto de permitir que o dinheiro fosse embora assim, sem se importar com a nossa necessidade. Naquele instante, com o extrato na mão e a raiva queimando dentro de mim, decidi que não ia mais aceitar essa situação. Eu sabia que algo precisava mudar, mas ainda não sabia o que fazer. Guardei o documento, e enquanto meus filhos brincavam no quintal, minha mente fervilhava com a certeza de que essa traição financeira estava prestes a virar o jogo, e eu estava disposta a lutar por cada centavo que era meu. Parte 2. Depois daquela descoberta chocante, minha cabeça não parava de girar. Passei horas revirando o extrato e pensando em como tudo aquilo podia ser possível. Eu me senti traída de um jeito que nunca imaginei. Não era só a fome que meus filhos sentiam, era o desprezo de ver o dinheiro que eu ganhava sendo desviado para manter a sogra, Dona Maria, com uma vida de luxo enquanto nós mal conseguíamos pagar o básico. No início, tentei conversar com o João, meu marido. Pedi explicações, fiz perguntas, mas ele sempre dava aquela risadinha frouxa, dizendo que era para manter a tradição da família, e que, de certa forma, ajudar a sogra era normal. Mas para mim, aquilo era inaceitável. Cada centavo que eu via ser gasto em compras caras, jantares e contas que não pertenciam a nós, me fazia lembrar das noites em que meus filhos foram dormir com fome e de mim mesma, lutando para esticar o salário até o fim do mês. Passei a semana seguinte anotando tudo, datas, valores e até conversas que ouvia quando ele achava que eu não estava. Cada detalhe se transformava numa prova incontestável de que minha paciência tinha sido explorada. Eu sabia que não podia mais continuar assim. O que mais me doía era a sensação de impotência, de ver a minha dedicação ser ignorada e o sacrifício de criar uma família inteira sendo jogado fora por causa do egoísmo dele. Enquanto tentava lidar com esse turbilhão de sentimentos, comecei a planejar uma forma de mostrar a ele que isso não passaria impune. Eu não estava disposta a continuar sofrendo e deixando o desrespeito dominar a nossa vida. A ideia de uma reviravolta começou a tomar forma na minha mente, uma maneira de, pelo menos, me fazer sentir poderosa novamente. Eu sabia que se ele continuasse a agir assim, as consequências iriam muito além do dinheiro. Minha dignidade estava em jogo, e eu estava prestes a tomar uma atitude que mudaria tudo. Agora, mais do que nunca, eu precisava provar para mim mesma que não era fraca, que merecia respeito. E a pergunta que não parava de martelar na minha cabeça era: até quando eu deixaria essa situação continuar? Depois de revirar o extrato e enfrentar a conversa, que só me deixou mais furiosa, eu sabia que não podia mais continuar com essa situação. Durante dias, fiquei matutando e planejando como pôr um fim de vez nessa palhaçada. Não era só a conta que me tirava o sono, era o desrespeito. Ver meu próprio marido gastar nosso dinheiro para manter a sogra enquanto meus filhos e eu passávamos fome. Decidi que a próxima ação seria colocar tudo no papel. Sentei na mesa da cozinha com o extrato em mãos e um caderno aberto, e comecei a anotar cada gasto, cada data, cada valor que fora desviado.
Queria ter provas concretas para, se necessário, expor essa fraude para a família ou até mesmo para a justiça. Mas, no fundo, a ideia era mais do que cobrar. Era reestabelecer meu respeito. Enquanto anotava, meu telefone vibrou com uma mensagem do João, meu marido, dizendo que ia buscar dinheiro para pagar uma conta emergencial da família. Fiquei irritada. Eu já sabia que não era emergencial. Era o jeito dele de manter o ciclo de abusos. Respondi friamente sem muita emoção, pedindo para que ele explicasse essa emergência pessoalmente sem rodeios. Naquele mesmo dia, decidi que não ia mais tolerar nenhum descaso. Se ele não mudasse, eu faria valer minha palavra e minha vontade. Comecei a pesquisar sobre os meus direitos e a consultar um advogado para entender melhor como agir. A ideia era deixar claro que se ele continuasse usando nosso dinheiro para se beneficiar e negligenciar minha família, eu poderia tomar medidas legais que não deixariam espaço para mais abusos. Eu sabia que confrontá-lo diretamente poderia explodir a situação de uma vez por todas, mas essa era uma guerra que eu estava pronta para lutar. E enquanto escrevo isso, a pergunta que não me deixa dormir é: até quando vou permitir que ele pisoteie o que construí com tanto esforço? 4 Final. Depois de dias de anotações, ligações e reuniões com o advogado, eu sabia que não podia mais viver nessa merda. Decidi que era hora de confrontar o João de uma vez por todas. Não era apenas o dinheiro que ele desviava, era o desrespeito que me fazia sentir como se eu fosse invisível na própria casa. Eu o chamei para uma conversa franca, sem rodeios, e disse: João, chega de mentiras. Eu paguei tudo e tô cansada de ver nosso dinheiro indo direto pra sogra. Chega de usar a nossa grana para bancar a vida dela. Ele me olhou surpreso, como se nunca tivesse imaginado que eu me incomodaria tanto. Tentou justificar: amor, ela precisa, você sabe como é. A gente sempre ajudou, sempre foi assim. Não tô tentando te prejudicar, só acho que a família merece um pouco. Mas eu não aceitei. Para mim, família era aquela que se unia para enfrentar as dificuldades, não para se aproveitar de você. A fúria cresceu e eu continuei: não, João, isso não é apoio, é exploração. Você me deixou na mão enquanto ela vive de luxo, e agora quer que eu pague a conta da nossa dignidade? Chega de abusos. A conversa ficou tensa e por um momento o silêncio tomou conta. Meu advogado já tinha deixado claro que eu tinha respaldo legal para reaver o controle do cartão. Eu sabia que se ele continuasse assim, a gente não conseguiria sair dessa situação sem maiores prejuízos. No fim, ele apenas baixou a cabeça e disse meio sem graça: tá bom, vou resolver isso. Eu não sabia se era arrependimento ou medo de perder mais respeito, mas aquele tá bom soava como uma rendição. Saí da sala com a sensação de que finalmente minha voz foi ouvida. A dívida será quitada, o cartão bloqueado, e o poder sobre nosso dinheiro voltará a ser meu. Mas a pergunta que me persegue agora é: será que mesmo depois de tudo isso, o João aprenderá a respeitar minha família e principalmente a mim?